Olá pessoal, hoje eu vou trabalhar com vocês a semana 4 do nosso PET, volume 6 de Geografia, na página 59. Vamos lá? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre região e regionalização, com foco no nosso estado de Minas Gerais. Também vamos conhecer os conceitos como ecoturismo, patrimônio histórico, natural e cultural, além de algumas marcas do regionalismo mineiro nas suas diferentes formas, seja através do artesanato, músicas, manifestações artísticas e religiosas e muito mais. Bom, gente, então para iniciar a nossa aula, eu vou falar sobre região e regionalização. Primeiro vamos definir o que é uma região. A região ela é um instrumento importantíssimo da geografia para a gente conseguir identificar alguns fenômenos em escala mais abrangente. Então, a partir de um ou mais critérios geográficos, o pesquisador ele define o que deve estar junto e o que deve ser separado. E quais que são esses critérios que definem uma região? Eles vão depender dos interesses do pesquisador ou de quem o contratou. Se há interesses, há jogo de poder. Então, a palavra região, ela vem de regere, que significa comandar, dominar. Ela é um misto de ciência e de política, onde os critérios eles vêm do estudo da geografia, mas também vêm de interesses, seja para a administração pública, para reconhecer recursos naturais, para entender até onde vai os limites territoriais e entre muitas outras coisas. Então, eu trouxe para vocês 4 tipos diferentes de mapas retratando a região do estado de Minas Gerais. Nós temos esse mapa sobre a distribuição espacial da população em 2010, onde nós podemos observar a relação entre habitantes por quilômetros quadrados, localizados nas sedes municipais. Poços ele conta com uma população aí de aproximadamente 168.641 pessoas. E esse mapa vai mostrar a distribuição espacial das pessoas, como que elas estão dispostas nessas áreas. Aqui nós temos Poços. Bom, esse outro mapa é o mapa político do estado de Minas, no qual a intenção dele é mostrar a circulação das vias de transporte, as diferentes vias terrestres, aquaviárias, as diferentes formas de circulação dentro do território mineiro. Então, essas linhas vermelhas elas remontam às rodovias, as estaduais se iniciam com a sigla MG e as rodovias federais iniciam com a sigla BR. As linhas azuis são vias hidroviárias, os rios, e também nós temos os aeroportos, com a circulação aeroviária. O próximo mapa demonstra alguns aspectos geomorfológicos do território, relativos ao relevo e também à hidrografia do local. Tá? Então ele nos informa alguns rios e também a altitude do relevo, onde as cores mais fortes determinam relevos mais altos, remontam à altitude topográfica, que nós temos Poços, Poços de Caldas. Poço está dentro de uma formação geológica denominada como caldeira vulcânica, onde nós vemos aí, 1.500 metros de altitude, mais ou menos. Ribeirão das Antas, o Rio Verde, o Rio Pardo, esses rios eles passam aí por Poços. E aqui nós temos as regiões geográficas do estado de Minas Gerais. Tá? Essas regiões geográficas são como se fossem cadeias hierarquizadas de centros urbanos, que demonstram as suas áreas de influência, refletindo aí a acessibilidade e a capacidade de atendimento às demandas por bens e serviços de diferentes amplitudes e complexidades. Então, pessoal, vocês se lembram da nossa aula sobre hierarquia urbana? Esse mapa de regiões geográficas, ele mostra essa hierarquia urbana, onde nós temos aí cidades maiores influenciando cidades menores, divididas em regiões. Nos remete às regiões de influência, esse contato entre as cidades. Então, eu mostrei para vocês esse mapa para nós podermos entender que, seja lá qual for o interesse de produzir o mapa, não existe uma regionalização perfeita. Sempre vai ter algum grau de generalização, alguma crítica com relação àquele mapa. Por isso que nós devemos sempre analisar muito bem os critérios que foram usados por quem elaborou o mapa
tomando muito cuidado na hora de interpretar uma região. Então, esses mapas que eu mostrei para vocês, todos eles mostram uma região sob diferentes critérios geográficos. Enquanto que esse outro mapa aqui da regionalização do Brasil, nós temos uma divisão que vai se modificando com o tempo. E isso acontece com todo esse processo de regionalização. Como ele vai depender dos interesses que se baseiam nesses estudos, eles vão se modificar com o tempo. Nós tínhamos uma divisão completamente diferente do Brasil entre capitanias. Em 1913, eram regiões completamente diferentes, onde os estados eles não pertenciam à região hoje demarcada. Eram demarcações diferentes que foram se modificando aí com o tempo. E essa divisão aí regional do Brasil, que seria a atual, e regiões geoeconômicas, que são outros critérios utilizados para fazer essa distribuição. Agora, pessoal, nós vamos falar então de ecoturismo no Brasil. Esse termo ele foi introduzido aí no final dos anos 80, seguindo uma tendência mundial de valorização do meio ambiente. Foi conceituado como um segmento da atividade turística que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural. Ele incentiva a sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações. De uma forma mais ampla, ele visa promover a harmonia dos seres humanos entre si com a natureza e também utilizar o patrimônio natural e cultural de uma forma sustentável, que representa aí a promoção de um turismo ecologicamente suportável em longo prazo, economicamente viável e socialmente equitativo para as comunidades locais. Ele exige integração ao meio ambiente, respeitando a fragilidade que caracteriza muitas destinações turísticas. Esse tipo de turismo, ele pressupõe uma inter-relação vivencial com o ecossistema, com os costumes e a história local. Ele deve ser planejado e orientado visando o envolvimento do turista nas questões relacionadas à conservação dos recursos que se constituem patrimônio. Bom, é maravilhoso, né, a teoria, porém nós sabemos, pessoal, que essa relação ela não é tão consciente assim. Adiante, conforme a explicação das atividades, eu vou mostrar para vocês alguns efeitos dessa prática do ecoturismo, onde nós poderemos observar que a forma como ela é feita acaba gerando efeitos nem sempre positivos para o ambiente, né? Na sua maior parte são efeitos negativos. O que é interessante nós refletirmos sobre esse texto, observando nossas próprias ações com relação ao nosso meio e buscando essa consciência, esse cuidado e essa preservação com tudo aquilo que nós nos relacionamos. E agora nós vamos ver um pouquinho sobre esse conceito de patrimônio. O que é um patrimônio? Ele é um conjunto de bens materiais e imateriais que conferem uma certa identidade em um universo social. Ele é todo bem que possui um valor inestimável para um povo ou para uma comunidade e por isso deve ser preservado. Ele também nos auxilia a entender como que se deu o processo de transformação sobre os valores e os pensamentos atribuídos no decorrer da história. Mas antes de um determinado bem ser considerado um patrimônio ou não, ele deve passar por um processo de tombamento, que é um conjunto de ações, né, realizadas pelo poder público que visam preservar os bens de valor, garantir a preservação dos bens culturais, da memória coletiva e da identidade cultural, impedindo assim a sua destruição ou descaracterização. Então nós temos alguns tipos de patrimônio, são os patrimônios naturais, são todos os elementos e recursos criados pela própria natureza, englobando aí as diversidades da fauna e da flora. Entre os patrimônios naturais do Brasil,
esse conjunto paisagístico das Cachoeiras do Tombo da Fumaça, ele está inserido. E aqui ele vai trazer um texto dizendo sobre como que foi feito esse processo de reconhecimento desse local como um patrimônio natural histórico. Bom, então aqui o nosso PET ele vai trazer esse processo de tombamento e reconhecimento desse local. Então, devido à importância dessa formação geológica, que permitiu o aparecimento das cachoeiras do Tombo da Fumaça no rio Jequitinhonha, demorou milhares de anos para se constituir como um marco natural, situadas numa região ocupada até o início do século XX por uma série de etnias indígenas, um tronco linguístico macro-G, denominado genericamente de Botocu. Era um lugar simbólico de referência para a ocupação da região do Jequitinhonha, devido ao entrave que significou a navegação e o transporte de mercadoria. Bom, então, devido a essa importância da formação geológica e também os acontecimentos históricos que se manifestaram nessa região, é que foi reconhecido como um patrimônio histórico natural. Aqui são algumas outras fotos desse conjunto paisagístico. Aqui é onde ele se localiza, no rio Jequitinhonha, na Bahia, muito próximo aí dos limites entre Bahia e Minas Gerais. Bom, então, além desse patrimônio natural que o nosso PET traz, nós temos também os patrimônios naturais de Minas, a Serra do Cipó, em Belo Horizonte, o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, em Formoso. Nós temos também recantos naturais, como a Cachoeira dos Garcias, em Aiuroca, o Bico do Papagaio, também em Aiuroca, a Cachoeira da Eubiose, em São Tomé das Letras, a Prainha, em Catas Altas, a Gruta do Rei do Mato, em Sete Lagoas, Cachoeira Félix, em Bueno Brandão, Serra do Gandarela, em Caeté, a Cachoeira Grande, em Santana do Riacho, Paraíso Perdido, em Capitólio, Serra de Santa Helena, em Sete Lagoas, Carrancas, em Lavras, muito bonito também, muitas cachoeiras, Cachoeira do Tabuleiro, Conceição do Mato Dentro, Lago de Furnas, em Capitólio, Lima Duarte, Parque Nacional do Ibitipoca, também em Lima Duarte, o Pico da Bandeira, em Alto Caparaó, e a trilha Pedra Redonda e Pedra Partida. Então essas são algumas das maravilhosidades que nós temos aí em Minas Gerais. Além disso, nós também temos os patrimônios culturais, que são divididos em materiais, que são os bens móveis, né? Todos aqueles que nós podemos mover de um lugar para outro, como por exemplo as pinturas. E nós temos também os bens culturais e materiais, que são aqueles que não podem ser mobilizados ou transportados, como as praças, por exemplo. Os bens culturais materiais são aqueles que nós podemos sentir através do tato, como as igrejas, as construções históricas. Hoje, nós vamos focar nos conjuntos arquitetônicos mineiros, cidades históricas de Minas Gerais, como Sabará, Santa Bárbara, Mariana. Bom, não sei como está Mariana depois do crime ambiental dessa marca, que além de ter destruído a vida de muitas pessoas, de muitos animais, de muitas plantas, também destruíram patrimônios históricos de Minas Gerais. Coisa mais linda. Essa mina da passagem entre Ouro Preto e Mariana, maiores minas de ouro do mundo, com a lagoa formada aí pelo lençol freático. Ouro Preto, olha só que maravilhoso. A mina do Chico Rei também, Ouro Preto. Só por curiosidade, Chico Rei, ele era um rei do Congo e ele foi capturado na época da colonização pelos portugueses. Veio trazido ao Brasil ali como um escravo para trabalhar nas minas de ouro. Na história conta-se que ele escondia o ouro, ele foi juntando aí com o tempo e comprou a sua alforria e também a alforria dos outros escravos que trabalhavam com ele. Ele foi considerado por eles como um rei. Congonhas, olha só, Tiradentes, São João del Rei. Qual que é a importância desses conjuntos arquitetônicos, dessas cidades históricas? Elas remetem ao resgate da memória individual
e coletiva, forma de escrever a história. Lembrando que nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque esse trabalho de interpretação dos fatos ou dos eventos históricos, ele é um campo muito delicado, né? Porque a história, ela é uma coleção de momentos, de vivências, de pontos de vista diferentes, né? De verdades, de omissões, de ideologias, de dominações e também de interesses que são colocados aí a partir do que se deseja construir. Elas trazem, na própria arquitetura, a reprodução das experiências construídas por uma sociedade, incluindo a visão de mundo, as influências, a cultura, a economia, gestão de trabalho, desenvolvimento e outros fatores. Então, elas representam as marcas da transformação de uma determinada sociedade, né, ou indivíduos que refletem sobre a mentalidade e potencialidade dessa sociedade que as produziu. Então, através da sua estética, nós podemos decifrar algumas questões como posição política, economia e poder. Então, nem sempre a história que é contada, né, nos livros didáticos, por exemplo, é uma história que abrange outros pontos de vista. Uma curiosidade aqui também é a respeito das igrejas. Vocês puderam observar que essas cidades históricas, elas são muito marcadas pelas construções das igrejas. Então, a religiosidade, ela colabora com a elevação de uma ideia de pertencimento, né, entre a população. O culto religioso, ele trouxe às pessoas comuns um sentimento de participação desse patrimônio. E como resposta a isso, as elites, elas se encarregam de demarcar as diferenças, dominando as paisagens físicas e espirituais, com a criação de igrejas monumentais e também de catedrais. É elitizado, né, um poder restrito à maioria da população, tá certo? Como, por exemplo, essa igreja de ouro em São João del Rei. Então, além dos patrimônios culturais materiais, nós temos os patrimônios culturais imateriais. Então, como patrimônio cultural imaterial, nós temos as línguas e tradições orais, as festas e práticas rituais, as músicas, as danças, os conhecimentos e saberes, como as práticas de medicina tradicional, a gastronomia e outros elementos que são significativos para as comunidades que as praticam, né? Porque eles fazem referência à sua identidade, à sua ação e também à memória dos diferentes grupos formadores dessas culturas e também da sociedade como um todo. Como bens imateriais de Minas, nós temos a congada, a capoeira, tanto a roda quanto o ofício dos mestres de capoeira, o jongo, tá certo? O ofício dos fotógrafos lambe-lambe, né? Eu trouxe uma foto aqui para vocês desse fotógrafo. Eles tinham que lamber a foto para a imagem ser revelada. Temos também a linguagem dos sinos, a depender do ritmo, da quantidade de badaladas, né, da forma como ele é tocado, ele vai dizer se aquele momento é um momento festivo, se é um momento triste. Além disso, nós temos a cerâmica do Candeal, que é um artesanato maravilhoso, muito conhecido no norte de Minas, as violas caipiras. O modo de se fazer a viola de 10 cordas é também uma herança aí, cultural, né, mineira. Eu vou deixar aí com vocês 2 documentários, um sobre as violas, o fazer e o tocar em Minas Gerais, e um outro documentário sobre a comunidade dos Arturos. Esse documentário está estruturado em torno da família do patriarca Arthur Camilo Silvério e também a devoção da Nossa Senhora do Rosário. É uma comunidade que produz e reproduz em seu território diversas práticas que remontam à sua ancestralidade africana e afro-brasileira. Então, esse documentário ele apresenta alguns breves registros da vivência em comunidade, do campo religioso às narrativas acerca da
escravatura. Essa festa de Nossa Senhora do Rosário da comunidade dos Arturos, ela foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais, no município de Contagem. Então ele foi o primeiro registro de uma comunidade tradicional como patrimônio cultural. Foi um fato que ampliou a noção da categoria de lugares e que também possibilita outros reconhecimentos. A comunidade ela é responsável pela manutenção de diversos bens culturais, como a festa do João do Mato, a festa da abolição, o conhecimento sobre as plantas, a folia de reis, o congado, as guardas de Congo e Moçambique e também a sua cozinha tradicional. Então, para finalizar, pessoal, o nosso patrimônio é uma poderosa razão aí para a gente compreender e sentirmos orgulhosos, né, acerca de quem nós somos, do que fazemos, de onde nós viemos e também como nós seremos como a sociedade. Ele nos ajuda aí a fortalecer a nossa identidade e também a reconhecer a diversidade das nossas culturas. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu agradeço a atenção, espero que tenham gostado. Tenha sido aí uma aula que trouxe bastante descobertas para vocês acerca do nosso estado de Minas Gerais, do nosso território. Nós devemos cuidar, preservar e conhecer para nos reconhecermos nesse patrimônio. Um abraço e até a próxima!